Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 29 de agosto, a Igreja celebra o martírio de São João Batista. Nós estamos acostumados a fazer memória e celebrar a solenidade da sua natividade, do nascimento de João Batista, que se celebra em 24 de junho. Porém, hoje é dia da memória do martírio de São João Batista. João era primo de Jesus, concebido de modo tardio por Zacarias e Isabel, ambos descendentes de famílias sacerdotais. Seu nascimento é colocado cerca de 6 meses antes do nascimento de Cristo, segundo o episódio evangélico da visita de Maria a Isabel. Por outro lado, a data da sua morte, ocorrida entre os anos 31 e 32, remonta à dedicação de uma pequena basílica do século V no lugar do seu sepulcro, em Sebaste da Samaria. De fato, parece que naquele dia tenha sido encontrada a sua cabeça, que o Papa Inocêncio II transladou para Roma, na igreja de São Silvestre. A celebração do martírio de São João Batista tem origens antigas. Seu culto já existia na França no século V e em Roma no século VI. Diz o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 27 a 29. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João levaram o cadáver e o sepultaram. A causa principal do martírio foi uma mulher, Herodíades, atual esposa de Herodes Antipas, ex-esposa do seu irmão de criação. João foi preso por ter denunciado este casamento ilegal. Durante a festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, Salomé, dançou em homenagem ao rei, que era fascinado por ela. Se ela dançasse, ele lhe permitiria pedir o que quisesse, até mesmo a metade do seu reino. Depois de consultar a mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria aceitar, mas não pôde recusar porque lhe havia prometido. Nessa história tem 4 personagens, como diz o Papa Francisco. 4 personagens: o rei Herodes, corrupto e indeciso; Herodíades, a esposa do irmão de criação do rei, que só sabia odiar; Salomé, uma dançarina vaidosa; e o profeta decapitado na solidão da sua cela. Vamos a cada um desses personagens. O rei Herodes, que acreditava que João era um profeta, gostava de ouvi-lo e até o protegia, apesar de mantê-lo na prisão. Estava indeciso porque João o repreendeu pelo seu pecado de adultério. Por meio do profeta, Herodes ouvia a voz de Deus que lhe dizia para mudar de vida, mas não conseguia. O rei era corrupto e onde há corrupção é muito difícil mudar. Era um homem corrupto porque procurava manter equilíbrio diplomático entre a sua vida de adúltero, também repleta de tantas injustiças que praticava, e a consciência da santidade do profeta que estava diante de si. Ele não conseguia desatar este nó. A segunda personagem, Herodíades, era esposa do irmão de criação do rei, que Herodes matou para se casar com ela. O Evangelho diz apenas que ela odiava João, porque ele falava claro. Sabemos que o ódio é capaz de tudo, comenta o Papa Francisco, e tem uma grande força. O ódio é o respiro de Satanás. Sabemos que ele não sabe amar, não pode amar. Seu amor é o ódio. Aquela mulher era possuída pelo espírito satânico do ódio, que tudo destrói. O rei disse a Salomé:
darei tudo o que você quiser, como Satanás fez com Jesus. O terceiro personagem para o Papa Francisco é a filha de Herodíades, Salomé, uma bailarina vaidosa que dançava muito bem, agradava aos convidados e, sobretudo, ao rei. Herodes, tão entusiasmado, prometeu à jovem que lhe daria tudo o que quisesse, usando as mesmas palavras que Satanás utilizou para tentar Jesus. Tudo isso lhe darei, todo o meu reino, se me adorar. Mas Herodes não sabia disso. O quarto personagem, João Batista, o Santo. Atrás desses personagens agia Satanás, semeador de ódio na mulher, semeador de vaidade na moça, semeador de corrupção no rei. E o maior homem nascido de mulher, como disse Jesus, acabou sozinho, em uma cela escura da prisão, por capricho de uma bailarina vaidosa, do ódio de uma mulher diabólica e da corrupção de um rei indeciso. Batista morreu como mártir, não um mártir da fé, porque não lhe pediram para renegá-la, mas um mártir da verdade. Ele era um homem justo e santo, como afirma Atos 3,14, condenado à morte por sua liberdade de expressão e fidelidade ao seu mandato. João foi um mártir que sempre deixou espaço na sua vida cada vez mais para dar lugar ao Messias. O maior homem, nascido de mulher, acabou assim. Porém, João já sabia que acabaria assim e se aniquilou. Ele deve crescer e eu diminuir, dizia João. E o Papa Francisco acrescentou: diminuiu-se a ponto de morrer. João mostrou Jesus aos primeiros discípulos, indicando-o como a luz do mundo. No entanto, ele morreu lentamente na obscuridade daquela cela na prisão. A vida só terá valor na entrega de si. Doá-la com amor e na verdade, doá-la aos outros, todos os dias, na família, doá-la sempre. Se alguém tomar posse da vida e guardá-la só para si, como o rei em sua corrupção, a mulher possuída pelo ódio, a moça vaidosa, adolescente e inconsciente, a vida morre, acaba murchando e não serve para nada, disse o Papa Francisco na sua homilia. Então vejam, queridos irmãos, o martírio de João Batista, quando a Igreja o celebra, ela quer pedir a esse grande santo, o maior entre os nascidos de mulher, como disse Jesus, pedir a São João Batista que interceda por todos os mártires, por todas as pessoas que morrem por causa da sua fé, que morrem por causa da verdade, como ele morreu, que morrem por causa da justiça. Quanta maldade no mundo! Nesta semana, deixaram um bilhete para o padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo, aquele padre que trabalha com os moradores de rua, que ele estava marcado para morrer por causa do seu trabalho. Então, o ódio está presente em muitas pessoas que até vão à igreja, que até rezam. Nós não podemos nos deixar consumir pelo ódio, como daquela mulher, Herodíades. Não podemos nos deixar consumir pela corrupção, como a de Herodes. Não podemos nos deixar consumir pela vaidade, como da bailarina. Mas nós devemos deixar espaço em nós para a verdade, para a liberdade, para a justiça, para o amor, como nos ensinou São João Batista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.